ninguém estava à espera. A pergunta dos jornalistas era sobre a recusa de Vítor Constâncio, mas Guterres avançou com nomes de ministros. O próximo Ministro das Finanças será o Sr. Professor António Sousa Franco. O próximo Ministro dos Negócios Estrangeiros será o Dr. Jaime Gama. O próximo Ministro da Presidência e da Defesa, o Dr. António Vitorino. E o próximo Ministro responsável pelos setores económicos, o Professor Daniel Bessa. 4 nomes para as 4 primeiras pastas, um anúncio no dia em que Vítor Constâncio disse não a um cargo no governo PS. Em relação ao Dr. Vítor Constâncio, tive com ele uma conversa em que se puseram várias alternativas em relação à sua colaboração neste projeto político e tive a satisfação de verificar que ele está aberto a alguma ou algumas delas que considero potencialmente muito interessantes. Alternativas para Constâncio discutidas a 2. Os convites de Guterres vão continuar. O elenco ministerial ficará completo até ao fim da próxima semana. E, de facto, uma das grandes ausências do elenco governativo é Vítor Constâncio, o nome mais falado nos últimos meses. Publicamente manteve sempre uma posição ambígua, mas na passada terça-feira recusou qualquer convite de António Guterres. Eu há poucos meses resolvi aceitar ingressar num grupo bancário privado, onde assumi funções, e obviamente nessa altura já era para mim, pelo menos, evidente que o PS ia ganhar as eleições e, portanto, tive que equacionar para mim próprio, antes dessa opção, este problema do governo. E, portanto, a minha decisão data basicamente dessa altura. Tive também uma conversa com o Engenheiro António Guterres nesse momento, antes de ser público que eu ia, portanto, ingressar nesse grupo bancário, explicando-lhe que, no fundo, isso representava uma opção que revelava desinteresse e alguma desilusão com a atividade política. Bom, depois disso, não houve, e muito bem, quer ele, quer o Dr. Fernando Nogueira, não tentaram formar governo, não tentaram indigitar nomes, não foi convidado, nem eu, nem ninguém, e, portanto, não tinha que andar a dizer em público se ia ou não ia para o governo. E, portanto, esta conversa de terça-feira que o ex-Engenheiro Guterres falava hoje de manhã... Eu limitei-me a confirmar, essa opção. que não desejava integrar o governo. E, portanto, não discuti... Não chegaram a falar de pastas. Não discuti lugares, não discuti estatutos, não pedi nada, porque limitei-me a confirmar que, de facto, eu não queria integrar o governo, por as razões que já lhe tinha explicado anteriormente, e que, enfim, ele respeita, obviamente, porque é a minha opção pessoal, já tomada há algum tempo. O doutor está disponível para colaborar com o governo, com este novo governo, de alguma maneira? Com certeza, como estive durante a campanha eleitoral e continuo, portanto, disponível para essa colaboração fora do governo. Isso não há dúvida nenhuma. Poderá ser, por exemplo, Comissário Europeu, Comissário da Expo 98. Bem, não vale a pena. Tem continuado a haver especulação sobre as funções que poderá vir a ocupar no futuro próximo. Este período revela que não vale a pena andarem a especular, visto que esses cargos não estão em aberto neste momento e, portanto, não foram equacionados em nenhum momento e também eu não os vou equacionar e, portanto, não, porque acho despropositado. São cargos que estão preenchidos, o Governo, enfim, fará o que entender em relação a eles e depois se verá, mas, de facto, eu penso que não é adequado especular em relação a este ou aquele cargo, que, aliás, não aspira a nenhum, darei a minha colaboração, mesmo que não seja num cargo, não é? Sempre que lhe for pedida. Sempre que me for pedida. Cavaco Silva vai anunciar a sua candidatura à presidência da República nos próximos dias. A SIC confirmou hoje a notícia. Cavaco Silva aguarda apenas a indigitação de António Guterres como primeiro-ministro. É o segundo tabu de Cavaco Silva. Depois do abandono da liderança do PSD, os laranjas suspiram por uma decisão rápida sobre a corrida a Belém. O tiro de partida vai ser dado na próxima semana. Cavaco decidiu na passada terça-feira que vale a pena correr o risco. Até para pôr fim às especulações dos últimos dias à volta de outros nomes, o que estava a causar certo nervosismo nas hostes laranja. Tudo aponta para que o anúncio da candidatura se faça para o final da próxima semana, depois de Guterres ser indigitado pelo chefe de Estado, o que deverá acontecer quinta-feira, dia 12. No dia seguinte, e já desvinculado das funções oficiais, Cavaco deverá anunciar formalmente a sua candidatura a Belém. Mas nada garante que o anúncio não possa surgir antes, através de notícias lançadas para a imprensa. Uma forma de acalmar a liderança social-democrata, que poderá assim partir para o Conselho Nacional de Lisboa com um trunfo na manga. A máquina que rodeia Cavaco já está a funcionar. Os colaboradores próximos do ainda chefe de governo tentam agora angariar os apoios necessários para a campanha. E para que, aos olhos da opinião pública, a candidatura se revista de um caráter suprapartidário, o mandatário nacional deverá ser uma figura que nada tenha a ver com o Partido Social Democrata.
Mário Soares comemorou hoje pela última vez como chefe de Estado a instauração da República. A República foi instaurada há exatamente 85 anos. Soares discursou nos passos do Conselho juntamente com um dos candidatos ao seu próprio lugar. Antes tinha estado, como habitualmente, ao lado da estátua de António José de Almeida. Todos os anos, a 5 de outubro, António José de Almeida é lembrado pelo chefe de Estado. Depois das flores na estátua do político da Primeira República, Mário Soares ouviu o discurso do presidente dos Centros Republicanos. Na varanda da Câmara Municipal, Jorge Sampaio deixou elogios à democracia. No ato eleitoral, a democracia portuguesa afirmou-se uma vez mais adulta, assumindo, sem necessidade de tutores, as responsabilidades que sobre ela impendem. Como chefe de Estado, foi a última vez que Mário Soares participou nas cerimónias do 5 de outubro. Na despedida, Soares deixou um sonho. Sempre sonhei uma segunda república fraterna, generosa e tolerante, aberta a todos, sobretudo aos mais pobres, aos marginalizados e aos discriminados, capaz de integrar na igualdade os nossos irmãos africanos, brasileiros e timorenses que resolveram viver e trabalhar entre nós. O sonho do presidente no dia em que a República fez 85 anos. Já a seguir ao intervalo, conheço o primeiro Nobel deste ano. Até já. Sinais de abertura na Casa Branca. O presidente Bill Clinton decidiu autorizar a abertura de um gabinete em Cuba para os meios de comunicação social norte-americanos. Para além disso, vai ser criado um serviço de correio direto entre os dois países. Bill Clinton deverá anunciar ainda a autorização de uma visita a Cuba por ano aos norte-americanos de origem cubana. Estas e outras medidas inserem-se num quadro de apoio ao restabelecimento da democracia no país de Fidel Castro. A Casa Branca reforçou a ideia de que isto não significa um amolecer de posições e de que o embargo vai continuar em vigor. Sérvios, croatas e muçulmanos aceitaram um cessar-fogo total na Bósnia. O anúncio foi feito esta tarde por Bill Clinton na Casa Branca. O cessar-fogo deverá começar na próxima terça-feira, 15 dias antes do início das conversações de paz em Washington. Apesar da declaração formal do presidente norte-americano em Sarajevo, pouca gente acredita que as armas se calem. Acordado e anunciado, Bill Clinton não perdeu tempo para revelar a vitória do seu mediador de paz na Bósnia. I'm pleased to announce that the parties in Bosnia have agreed to a ceasefire to terminate all hostile military activities throughout the territory of Bosnia-Herzegovina to become effective on October the 10th if certain conditions are met. E as condições essenciais são o restabelecimento da eletricidade e gás em Sarajevo e a reabertura da estrada para Goradze. Exigências que terão de ser cumpridas até terça-feira, altura em que as armas se deverão calar em toda a Bósnia para se passar ao segundo ponto acordado pela mediação de paz. At the same time, the governments of Bosnia, Croatia and Serbia have agreed to proximity peace talks in the United States beginning about October the 25th. Um acordo conseguido pelos esforços do mediador norte-americano Richard Holbrooke, mas a mediação alertou já que as diferenças que separam as partes beligerantes são ainda muitas e que estes progressos de paz são muito limitados. A prová-lo estão os violentos combates que ainda se registram em vários pontos da Bósnia. Ações que poderão intensificar-se até à data do cessar-fogo. Em Sarajevo, são poucos os que acreditam em mais esta declaração de boa vontade para acabar de vez com a guerra. I believe no peace here in Bosnia. I think that is a finish this war. I thought I was a pessimist, but now in this time I'm a big optimist, and I think that is a finish. I don't believe what Mr. Clinton said. He lied, like always. É que depois de tantas promessas por cumprir, os habitantes de Sarajevo só já contam com eles próprios. Já há um prémio Nobel da Literatura. A Academia Real da Suécia distinguiu o poeta irlandês Seamus Heaney, considerado o maior poeta vivo de língua inglesa. Em Portugal, Heaney é pouco conhecido, nem está traduzido em português, mas a SIC encontrou um admirador do poeta. Casimiro de Brito, poeta e presidente do PEN Clube português, conhece de perto o irlandês distinguido com o Nobel da Literatura e não se surpreendeu com a escolha. Aqui é que distingue o grande poeta do bom poeta
ele consegue traduzir toda a sensibilidade de um povo, digamos assim. Não é só um grande poeta, não é só um poeta que escreve muito bem, é um poeta que transmite a sensibilidade de um povo, tal e qual como é o mesmo que se pode dizer do Fernando Pessoa. Casimiro de Brito travou conhecimento com o poeta irlandês em festivais de poesia e participou com ele num filme. Ele distingue-se pela ausência, não se põe nos bicos de pés, é uma pessoa que nunca está na primeira fila, e é por isso que os outros buscam, porque sabem o grande mérito dele, o grande valor dele. Ainda não há traduções portuguesas dos textos de Seamus Heaney. Só na versão original se tem acesso à ligação profunda deste poeta com o seu país. In fact, Ireland was defined in the 1890s by a certain light which was called the Celtic twilight. And W.B. Yeats and his generation established a mood, established a landscape, established a certain light, which was dusk, the moment between night and day, when spirits could appear. Os espíritos apareceram hoje ao poeta antes do anoitecer, num prémio de consagração pela obra de uma vida inteira. E Seamus Heaney poderá não ter ainda conhecimento do Nobel. Ele está em férias, incomunicável, numa pequena aldeia da Grécia e nem a família conseguiu ainda falar com ele. Ainda uma última notícia, está completa a 6ª jornada do Nacional da Primeira Divisão. O Porto ganhou esta noite ao Boa Vista por 1-0, um golo marcado por Folha. Fico por aqui, o arranque da informação desta sexta-feira, o dia do 3º aniversário da SIC, é à 1 da tarde com o Paulo Nogueira e a equipa do Primeiro Jornal. Até amanhã, ao fim da noite.